Oi, gente, meu nome é Vanessa Gazeta, esse é o podcast Mundo Interno, um programa que fala sobre as questões emocionais do expatriado. Hoje nós vamos falar sobre dividir casa e para me ajudar temos a participação da ouvinte Flávia Zancanaro. Oi, Flávia. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. A saída da casa dos pais, a mudança de cidade, a mudança de país costumam ser os principais motivos que levam as pessoas a dividirem casa. Mas também tem outros motivos, né? Tem gente que está juntando dinheiro para comprar um apartamento, fazer uma viagem longa. Tem gente que prefere dividir para poder ter alguns luxos que pagando sozinho não poderia ter. E tem ainda um comportamento crescente na sociedade sobre compartilhamento, né? Seja de casa, de carro, de eletrodomésticos grandes, até de animal eu já vi. Porém, dividir espaço não é fácil. O tempo do outro nunca é o mesmo da gente, o bom senso é algo muito subjetivo e nem todo mundo consegue suportar a frustração sem explodir em raiva. Para começar, eu acho que é muito importante falar sobre os critérios estabelecidos na escolha das pessoas com quem a gente vai viver. Não é para começar a dividir apartamento, esse tem que ser o ponto mais chave da coisa. O melhor é que sejam pessoas com temperamento parecido, ou com faixa etária e temperamento parecido, ou que estejam pelo menos numa fase da vida parecidos, que tenham interesses em comum. Quem já está dividindo casa, por exemplo, há 5 anos, possivelmente terá problemas em dividir com alguém que acabou de sair da casa dos pais, que ainda está naquela fase de aprender a ser o único responsável pela sua própria vida, pelas suas coisas, pela manutenção da casa. Essa pessoa ainda vai passar por uma série de coisas que a gente aprende vivendo e pisando no calo do outro. E porque também, no fim das contas, é assim que a gente aprende, né, os limites nos relacionamentos. Quando a gente vai fazendo besteira, o outro vai sinalizando, vai brigando e você vai aprendendo que certas coisas não são legais. Uma segunda coisa que eu acho faz parte desse início de morar junto, que acho muito importante, é discutir as regras antes de estar morando junto. É importante falar sobre o funcionamento básico da casa, né? Pode levar animal, pode dar festa, pode receber visita para dormir, como faz com a comida, quem limpa, a gente vai pagar, não vai dividir entre a gente, quem paga as contas, quando é o dia de pagar as contas. Quanto mais detalhadas todas essas regras, mais difícil vai ser de que o outro faça algo que incomode, ou de que você faça algo que incomode os outros. Flávia, como que foi para você, né? Você mora com a sua família, além de dividir o espaço com outras pessoas. Como você escolheu o lugar onde vocês iriam ficar? Bom, a minha experiência de morar com outras pessoas é de intercâmbio, né? Então é um pouco diferente do que tu morar com alguém estando no Brasil para ajudar nas despesas ou porque tá fazendo faculdade. Então, no intercâmbio, geralmente tu aluga um quarto sozinha ou para dividir com mais pessoas, só que não é você que decide com quem você vai morar, né? Quando eu cheguei em Sydney, eu procurei nos sites, procurando flatmates, um lugar que eu pudesse alugar mais barato no centro da cidade. Quando eu aluguei um quarto para mim, para meu marido, para minha filha, que tinha 6 anos, e no outro quarto tinha 2 meninas morando, que eu não sabia de onde era nem nada. A gente simplesmente chegou e foi morar com elas. Então, quando de 3 em 3 meses mudava, porque o contrato geralmente era de 3 meses, mas tinha meninas que ficavam 1 mês. Só que às vezes as meninas iam embora, chegava outra e tu nem sabia que... Tu sabia que já tinha, a outra tinha ido embora, mas tu não sabia quem estava ali. E de repente tinha uma outra pessoa dentro de casa, né? Então não era a gente que decidia. Isso que eu ia te perguntar, não era você que decidia? Não. Tipo, só você que decide se você aluga um apartamento e você quer alugar o outro quarto. Mas isso é raro porque você tem que ter muito dinheiro quando você chega no país, né? Tipo, eu já tô aqui 3 anos, agora eu poderia fazer isso. Mas no começo, você não tem dinheiro para alugar um apartamento, até porque tu tem que pagar 3 meses, às vezes, de aluguel adiantado. E tu tem que comprovar que tu tem dinheiro para 6 meses de aluguel. E aí, quando tu chega, não tem todo esse dinheiro para alugar um apartamento sozinho e dar todo esse dinheiro. Então, tu aluga um apartamento e o dono do apartamento que aluga os quartos.
E ele que faz tudo. E as regras também, não era eu que decidia as regras. A regra estava na porta da geladeira pendurada ali, a gente chegava e ele dizia, essas são as regras. Tipo, eu nem sabia inglês, eu tive que pegar a folha, botar no tradutor e entender o que significava aquilo, entendeu? Acho que uma coisa que você vivenciou, e a gente já vai conversar disso adiante, e que eu acho que é todo um tema, é quando as moradias são mistas, né? Quando tem homem e mulher dividindo o mesmo espaço. Tem que tomar muito cuidado, né, com o respeito e a liberdade de cada um. Precisa ser redobrado toda essa atenção, porque às vezes um pijama um pouco mais caloroso deixa a outra pessoa mais constrangida, a maneira como você anda pela casa pode deixar a outra pessoa um pouco incomodada, embora você tivesse seu quarto e as meninas o dela, imagino que tinham os espaços em comum. Então isso me faz pensar, além, no seu caso, o seu marido, claro, morava lá com você, mas tem também muitos casos em que a outra pessoa visita, né, a namorada que está indo visitar. E aí eu fico pensando quando, por exemplo, os casais como o seu, que vivem junto numa casa com outras pessoas, ou somente nessas situações em que o parceiro ou a parceira vem visitar, como é importante que tenha essa noção, né, do que pode ser feito sem entrar na liberdade do outro, sem ofender ninguém, como tudo isso precisa ser conversado e precisa ser observado, né? Como você vai, certas liberdades que não vão poder ser tomadas, na maneira como cada um sai do banheiro, do quarto, você não vai sair só de toalha, igual geralmente você sai quando você está sozinho, ou quando você só mora com mulheres, ou quando os homens só moram com homens. Então, acho que tudo isso não é impossível, está longe de ser impossível, mas é bastante sensível, né? Algo que precisa estar sempre prestando atenção. E como que é essa questão para você? Porque imagino que vivendo com o marido aí, tem dias em que às vezes vocês podem não estar legal. Como que é? Tem momentos em que isso é um tema para vocês? Eu nunca, tipo, o meu banheiro era o único que era fora do quarto. O banheiro delas era dentro do quarto, então elas saíam do banho de toalha, mas já estavam no quarto. Mas muitas vezes elas saíam de toalha do quarto para ir na rua, na sacada, que tinha uma área grande, para ir lá buscar roupa, que a gente estendia a roupa ali fora. Mas, tipo, para mim era tranquilo. E às vezes elas saíam só de calcinha, sutiã, e meu marido ali na sala. Só que... E era tranquilo? Só que assim, ó, eu entendia, porque quando a gente, às vezes, na praia, as meninas estão fazendo topless e pediam pra gente tirar a foto delas, e aí tu vê, não é daqui, é de tal país, elas não têm essa vergonha que eu tenho. Então eu sabia que para algumas não era... vou me esconder, era normal. E aqui na Austrália também tem essa coisa dos homens, nas piscinas, os homens levam as meninas para dentro do banheiro masculino. As crianças de 4, 5, 6 anos entram lá e estão os homens pelados dentro do banheiro. Então eles não vê essa nudez como a gente vê. É diferente a cultura, então eu não tenho ciúmes, nunca senti ciúmes por causa disso, de ela estar querendo mostrar alguma coisa ou não. Porque eu sei que a cultura é diferente e elas não enxergam no mesmo olhar que eu enxergo isso, entendeu? Ai, que bom que foi tão tranquilo isso para vocês, que bom. Sim, e elas usavam as blusinhas curtinhas, sem sutiã e tal. E eu não fico tão à vontade assim, porque, claro, eu tinha o dobro da idade delas, assim. Tipo, não, eu tenho filha, eu não vou ficar assim em casa, né? Tão à vontade. Porque eu tinha vergonha. Porque não é minha cultura, né? Mas eu entendo, claro, assim, o que é eu, da onde eu vim, quais são as minhas crenças e o que são elas, os valores, as diferenças que elas foram criadas, que é diferente da minha. E a diferença de costume é algo super importante, né, na convivência, é algo que não dá para você ignorar. Você está me dando vários exemplos de como não dá para ignorar, por exemplo, a naturalidade delas pedir uma selfie com o peito de fora e tudo bem, porque para elas é algo muito normal. E tem coisas que você só vai conhecer do outro com o convívio. Né, eu me lembro de uma paciente que foi morar fora e ela começou a dividir a casa com uma pessoa da Itália. Dentre várias pessoas, uma era da Itália. E não estou dizendo que todos os italianos têm esse costume, mas essa pessoa tinha hábitos de higiene muito diferente
dessa paciente que era brasileira. Então, o odor que ele exalava, para ela era insuportável. Mas para ele e para as outras pessoas da casa não era um tema. Era um tema para ela, que tinha uma questão de higiene muito diferente, uma necessidade de banho muito diferente, muito mais frequente do que a dele. E me lembro também, ainda pensando em diferenças culturais, uma outra pessoa, aí nesse caso ela não era brasileira, era um grupo de pessoas brasileiras e uma menina que era oriental. E um dia ela já chorando chegou no grupo de brasileiras dizendo que ela estava sofrendo há tempos de dor de cabeça, porque o tom de voz que esse grupo de brasileiras usavam, para ela que era oriental, que estava acostumado com um tom muito mais baixo, era danino, né? Fazia com que ela tivesse dores de cabeça e ela já não conseguia mais. E nesses casos, esses 2 exemplos que eu dei, foram casos em que não teve jeito. Essas pessoas que estavam incomodadas tiveram que se mudar, porque não eram coisas que dava para mudar, né? Você pode um dia falar um pouco mais baixo, mas se aquele já é o seu tom de voz normal, vai ser difícil que você todos os dias, durante todo o dia, se recorde de baixar ainda mais o tom. Ou se você não tem o hábito de tomar banho tantas vezes por dia, não vai adiantar, você não vai poder impor que o outro faça essas mudanças, né? Aí você tem que mudar. Que bom que não foi seu caso, né? Você se adaptou à maneira das meninas de fazer as coisas, a liberdade que elas tinham com o corpo, e isso não foi um problema para você e nem para sua família. Pensando um pouco nisso que você está trazendo sobre as dificuldades, né? Que existe dificuldade de viver com quem a gente ama, como que não vai existir dificuldade de viver com quem, né, a gente não ama, a gente está junto no mesmo espaço porque é interessante para os dois lados. Então, pensando nessas situações complicadas, eu pus alguns tópicos que eu acho que são as questões que a gente precisa mais ter em conta para facilitar as situações complicadas, né? Uma delas é aprender a negociar, né? Viver em grupo implica que a maior parte das coisas não vão sair como a gente quer, né? Vai ser necessário negociar com a outra pessoa, encontrar um meio termo para aquele problema que surgiu, que não seja um fardo mais pesado para um e nem para outro. Por outro lado, acho que isso é importante falar disso porque parece que tudo é negociável. Não é verdade, né? Tem coisas, tem alguns limites que são inegociáveis. E é importante a gente reconhecer quais são os nossos limites inegociáveis, porque se um dia chegar nesse ponto, né, a gente vai ter que tomar uma decisão de se mudar ou de pedir que a pessoa se mude. Um outro aspecto que eu acho que também é importante quando a gente está em situação complicada é ser assertivo. E ser assertivo é falar aquilo que você está pensando de uma maneira tranquila, respeitosa, mas, apesar disso tudo, muito clara. Quando os problemas vão surgindo, é importante que eles sejam discutidos nessa medida em que vão surgindo, porque senão a gente vai engolindo sapo engolido vai se transformando e depois se transforma em cobras e lagartos, então sai da pior forma, magoa o outro, a outra pessoa se sente acusada e quando ela se sente acusada, ela vai se defender, muito provavelmente ela vai se defender agredindo também, apontando o dedo para os seus erros, e é melhor ter uma discussão simples e assertiva na hora que o incômodo surge do que ficar, né, fantasiando, cozinhando aquela raiva da outra pessoa. Sem querer, a gente vai ficando ressentido com aquela pessoa. E aí, o ressentimento mina, né, o relacionamento. Não precisa necessariamente ser uma DR, né? Às vezes um toque, uma brincadeira, uma coisa falada de um jeito meio engraçadinho pode resolver pequenos problemas, né? Mas é necessário que eles ainda estejam pequenos. Tinha vários pontos, por exemplo, qual é o propósito do pano de prato? Eu acho que para cada um eu descobri tem um propósito diferente. Para mim, é só secar as mãos, porque eu não seco a louça, né? Aqui na Austrália, todo mundo tem uma máquina de lavar louça, então tu bota na máquina, quando ela termina de lavar, a louça tá quente, ela seca rapidinho, tu deixa uns 10 minutos ali, depois tu guarda. E então a gente não usava nem para secar a louça. E a menina, o outro caso que não foi muito bom a convivência, ela lavava a louça, botava ali no escorredor e ela usava o pano de prato para secar toda a pia em cima, todo o balcão, tudo, à mão, e pendurava de novo no fogão. E aí eu achava nojento, porque eu não ia secar minha mão na toalha que ela secou a pia, secou tudo ali. Então, para mim estava contaminado, eu falei, eu não vou usar. E
Pra outra, usava de outro jeito. Ela secava a pia, secava o chão, você passava... Ai, meu Deus! Lavava o fogão, secava o fogão, secava o chão. Ela passava por tudo aquele pano de prato. Então, Ai, Flávia. cada um usava de um jeito. E aí o pano eu trocava todo dia. E ninguém nunca lavou os panos de prato. Eu tinha vários panos de prato na casa, graças a Deus. Então, todo sábado eu lavava aquela pilha de pano de prato. Porque todo dia eu chegava e ia fazer janta, eu trocava, porque eu usava o pano para pegar a panela quente ou para secar minha mão, porque toda hora eu tô cortando uma coisa e eu lavo a mão, seco a mão. Para isso que eu usava o pano de prato, né? E aí eu ficava com nojo, no outro dia chegar, sei lá onde botaram esse pano de prato. E aí eu pegava outro. Sim. E a limpeza, assim, no quarto delas, eu não sei, eu nem entrava lá e elas que se viravam. Aí o resto do apartamento, como elas estavam viajando e estão aqui pra, tipo, só aproveitar, como se fosse um hotel, elas nunca limparam o apartamento assim, vou passar um aspirador na sala. Não. Então eu que sempre limpei tudo, as janelas da cozinha que dava de frente para a rua, e aí tu tava lavando a louça, tu olhava a rua, aí tipo, às vezes o vidro tava horroroso por causa das comidas, o bafo do fogão subia e vai tudo pro vidro, né? Então não dava nem para ver para a rua e eu limpava. Mas eu também não, eu me desliguei um pouco disso, assim, de estar toda hora limpando, todo sábado limpar a casa. Não, todo dia eu fazia uma coisinha e outra ali, lavava os panos de prato. O lixo também, nunca ninguém... vou levar o lixo hoje. Porque o lixo só ficava na rua, a gente deixava uma sacolinha ali enquanto estava fazendo comida, botava na sacolinha e botava na rua. Então não tinha uma lixeira na cozinha. Então o lixo tinha que descer todo dia, sacos de lixo. Imagina, 6, 7, 8, 9 pessoas às vezes no apartamento morando, era muito lixo. Mas nunca ninguém descia o maldito lixo. E aí eu ficava braba, e meu marido dizia, não, deixa comigo, porque o lixo é minha responsabilidade. Então, aí ele descia o lixo. E às vezes tinha que lavar, ficava 3, 4 sacos de lixo lá na sacada, e aí ficava molhado o chão, lá eu ia lavar a sacada também, porque ninguém se mexia pra nada. Para você, era a sua casa. Né, para elas é como você disse, era um hotel, né? Elas estavam ali para outras coisas, sabiam que era uma temporada curta. Então imagino que realmente para você era muito mais complicado e muito mais importante também todas essas questões da manutenção da casa do que era para elas. Isso me faz pensar um pouco na questão do desapego, né? Como é importante o desapego dos objetos, da casa, de um determinado tipo de ordem das coisas ou do que significa as coisas, porque aquilo, né, por mais que doa, não é só seu. Como é doloroso, né, que o pano de prato para você significa uma coisa que tem que estar imaculada, né, porque você vai mexer com comida, você vai secar suas mãos, você pode de repente precisar passar ele num prato e para você precisa estar imaculado. E para outra pode passar no chão, que tá tudo bem. É muito, a gente fala de desapego e tá na moda, né? Parece que é algo muito simples, mas não é, né? Você abrir mão do que aquilo significa para você e você tem toda uma explicação do porquê para você é importante que o pano de prato seja usado de determinada forma. Abrir mão disso ou, né, da limpeza de uma determinada outra coisa, de levar o lixo e tal, é muito difícil. Eu fico pensando, a minha irmã vivia num apartamento com outras meninas e ela adorava aqueles copos da Coca-Cola que imitam uma parte da garrafa e ela colecionava os copos e ela gostava muito desses copos. Então, como era muito caro comprar esse copo, toda vez que ela tinha um dinheiro ela ia lá e comprava mais um. E por ela gostar tanto dos copos, se vê que eles eram especiais para todo mundo, porque todo mundo só usava eles. Então tinham outros copos de plástico, inclusive, mas não, todo mundo queria usar eles. Então sempre aparecia um quebrado. E era um sofrimento para ela, porque ela nunca conseguia terminar a coleção dela e porque ela juntava dinheiro para comprar os copos. Mas é que é difícil, né? É muito difícil ter coisas que pertencem só a você quando você vive numa casa, dividindo casa com outras pessoas. Tem certas coisas que você vai conseguir que pertençam só a você,
mas a maioria não vão pertencer só a você, né? Os panos de prato que você contava não eram só seus. Então é muito doloroso às vezes ter que lidar com essas questões que parecem bobas, mas que te movem raiva, te move uma sensação de injustiça, te move uma série de coisas. Mas a verdade é que quanto menos possessivo a pessoa for, menos sofrimento e mágoa ela vai sentir. Que bom que o seu marido entrou nessa dinâmica e falou, não, o lixo agora é minha responsabilidade, Não, porque foi aliviando. se não fosse ele, eu não teria conseguido morar lá, por mais que eu achasse, eu consigo conviver com qualquer tipo de pessoa, eu me adapto. Não, é tudo mentira. Porque eu lembro quando chegou uma menina mais nova, 19 anos, ela não lavava a louça. Ela fazia comida, jantava e não lavava, deixava na pia e não lavava a louça. E aí eu ia fazer a comida e eu tinha que lavar a panela. Daí aquilo ali me incomodava. E aí eu falava pro meu marido, né? Olha só, fulano não lavou a louça, agora eu tenho que lavar a panela para cozinhar. E aí ele... Por que tu tá fazendo isso contigo? Tu só tá te frustrando, não custa nada lavar um prato e uma panela. Tipo, é 2 minutos da tua vida que tu vai desperdiçar e tu tá aí brigando, né, ficando frustrada, te contaminando por uma besteira. Quer que eu lave pra ti? E não me reclama mais. Daí eu... Que bonitinho. Aí eu, tá bem, eu vou lavar a panela. E aí aquilo ali fiquei pensando várias vezes, né? Tipo, às vezes eu ia pegar uma caneca que eu comprei, porque tudo da casa já tava lá no apartamento, então não era nada meu. Aí eu comprei uma caneca e aí eu sempre tomava café nela de manhã. E aí um dia eu fui tomar café na minha caneca e não tava ali. Tava lá no quarto delas. Daí eu, pegaram a minha caneca. Daí eu falei pro meu marido, olha só, cadê minha caneca? Daí ele abriu o armário. Olha aqui, tem tantas canecas, elas têm o mesmo propósito. É só e eu, tá bom, não vou me esquecer da caneca, né? E aí depois, aí tu fica sempre pensando, é mesmo, né? Tipo, grande coisa a caneca. E a gente... Que bom que seu marido te fazia pensar nesse outro lado e oferecia outras possibilidades, porque na hora da frustração a gente fica cega, né? É realmente nisso. E era uma coisa tão simples que tu pode simplesmente mudar a chave, né? Pra ter um ambiente melhor, viver melhor, mas tipo, te apega a uns pequenos detalhes que não tem sentido. É verdade. E para encerrar, o que eu queria falar era justamente isso, que tem tudo a ver com o que você contou agora. Né? Nos dias tensos em que tá muito difícil de levar as coisas, lembrar de qual era o seu objetivo em dividir aquele espaço, né? Era juntar dinheiro, era, né, se dar alguns luxos, era viver o intercâmbio no seu caso. Enfim, puxar na memória qual é a explicação que dá sentido para aquela forma em que você está vivendo. E pensar, ainda faz sentido viver dessa forma? Se ainda faz sentido, vamos trocar a caneca. E tá tudo bem. Se não faz mais sentido, então bola para frente e encontrar essa outra forma de viver aqui. Aí podem ser infinitas outras maneiras. Mas que bom que você percebeu que dava para rever tudo isso, dava para manejar tudo isso e encontrou uma maneira de relevar, né? Que bom, achei super saudável, Flávia. Obrigada. Eu não tenho mais considerações, mas queria ouvir as suas. Que considerações você queria deixar no programa de hoje? Eu queria, tipo, as pessoas que pensam em morar fora e dividir apartamento. Eu me lembro que eu escutei muita coisa das pessoas, não, mas tu tem filho. Realmente eu nunca conheci nenhum casal com filho que tenha dividido apartamento como eu, mas é incrível porque eu acho que isso também afetou a vida da minha filha. Ela é desapegada com as pessoas, com os lugares, com tudo. Eu acho que por causa também dessa experiência que ela viveu, que ela vive pedindo para ir morar em outros lugares e morar com mais pessoas. E eu acho que isso vai impactar bem na vida dela. E não escutar, tipo, eu escutava muito assim, mas dividir a máquina de lavar roupa. Em vários países se divide a máquina, os edifícios têm uma máquina às vezes no prédio, e tipo, é normal, não tem problema nenhum. E a água aqui, a gente lava a roupa com água quente,
Então, não sei qual é o problema, né, de compartilhar. Eu nunca tinha percebido isso. 2 anos aqui morando com alguém, depois que eu falei isso com uma brasileira, eu disse, ai, jamais eu faria. E, tipo, nunca isso nem passou na minha cabeça. É a máquina de lavar roupa, não é a escova de dente, né? Calma aí. É, tipo, não se deixar levar, às vezes, ai, mas é sujo. Tá, mas e daí? Qual é o problema? É só tu limpar, né? E a gente fica A gente é cheio de nojinho, né? Meu Deus, como a gente é cheio de nojinho. Não, a gente fica preso nesses padrões, crenças, condicionamentos. E deixa, esquece tudo isso e pensa por que tu tá aqui, o que tu tá vivendo. Essa experiência é incrível. Tu divide. Toda sexta-feira a gente fazia janta com as meninas. Eu quero experimentar a comida típica do teu país. Tudo que tu leva, a experiência, o que tu conhece das pessoas que tu nunca imaginou conhecer, com diferentes profissões, tudo diferente, é incrível, vale muito a pena. É verdade, vale muito a pena ter conseguido passar por cima do episódio dos panos de prato, do lixo, porque o que você ganhou foi muito mais do que aquilo que você perdeu. E que bom que você consegue ter essa compreensão da sua experiência. Bom, o programa vai ficando por aqui. Compartilhem com a gente o que vocês acharam, se vocês têm questões parecidas e se tem algum tema sobre o qual vocês gostariam de ouvir no programa. Coloque lá nos comentários que eu vou fazer de tudo para que ele faça parte de um próximo episódio. Aliás, o episódio de hoje foi justamente uma sugestão da Flávia. E como vocês viram, ficou demais. Então, quem quiser saber mais sobre os temas relacionados à vida emocional do expatriado, entra no site mundointerno.com. Lá eu falo sobre outras questões. E ajudem o Onden. O Onden continua com a campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, é apoia.c/Onden. O link fica aqui no post. E outra maneira de ajudar é comprando os produtos na lojinha do Facebook. O link também está aqui. Bom, é isso, gente. Um beijo grande e fiquem bem. Tchau, Flávia. Tchau.